Muitos não sabem, mas o médico que ficou famoso como inspetor sanitário no Rio de Janeiro, onde conseguiu controlar uma epidemia de varíola, sendo então depois nominado para trabalhar na inspetoria de profilaxia da febre amarela, integrando a campanha chefiada por Oswaldo Cruz pela erradicação dessa doença, nasceu em Barbacena. Belisário Pena é bastante reconhecido pelos seus trabalhos em Minas e fora do estado mineiro. E para falar sobre o sanitarista, o nosso convidado de hoje é o psiquiatra Jairo Furtado de Toledo, que foi presidente da Sociedade Mineira de Psiquiatria, é ex-presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina e presidiu também a Associação Médica de Barbacena. Além disso, foi diretor do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, o CHPB, a FHEMIG, por 16 anos, e idealizador e criador do Museu e Festival da Loucura em Barbacena. Doutor Jairo, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo, por essa oportunidade de a gente poder falar com uma pessoa da nossa terra. Eu gostaria de começar a conversa e acho que essa primeira pergunta é bastante extensa. Quem foi Belisário Pena, doutor Jairo? Belisário Pena foi um sanitarista, como você disse, nascido em Barbacena, no dia 29 de novembro de 1868. Ele é conde de Carandaí, que tinha o seu nome também, Belisário Pena, e da dona Lina Leopoldina Lage Duque. Eles tiveram 8 filhos, eu sendo um deles o Belisário Pena. Essa é a origem, ou seja, do Belisário. O que a gente tem no roteiro dele, ou seja, na vida dele, é que ele cresce aqui e vai para o Rio de Janeiro, onde ele inicia o curso de medicina na Faculdade Nacional de Medicina do Rio. Mas ele não conclui o curso do Rio, ele se muda para a Bahia e vai concluir seu curso na Faculdade de Medicina da Bahia. Lá, ele se casa com dona Ernestina Rodrigues Chaves, que é filho de João Rodrigues Chaves, que era o fundador da Faculdade de Direito e seu diretor, lá na Bahia, em Salvador. Casado, ele volta para Barbacena. Estou fazendo uma descrição, você me interrompe, entendeu? Fique à vontade. Um detalhe. Ele retorna a Barbacena e, interessante, ele vai ser médico da colônia Rodrigo Silva, dos italianos. E fica lá por algum período onde fica a residência e depois ele viu que não estava se sentindo bem, ou seja, talvez até questão financeira, ele muda-se para Juiz de Fora. Então, em Juiz de Fora, ele assume a função de médico da hospedaria dos imigrantes. Entendeu? Isso ele fica também pouco tempo, 1 ano. Aí ele percebe que não está dando muito financeiramente, ele parte para outras questões, entendeu? Inclusive, criando uma empresa de representação, inclusive essas coisas todas. Mas essa empresa também não dá certo. Nesse período, em 1897, a sua esposa morre de febre amarela e ela dá para ele, ou seja, ele tem 4 filhos e apenas 2 sobrevivem, são 2 mulheres, Maria e Celina. Após a morte da esposa, ele volta para a Bahia e casa com a irmã de sua primeira mulher. Isso é com Maria Augusta Chaves, conhecida como Mariquinha. E com ela ele tem 9 filhos. Então, aí é a história, Ou seja, a atividade que ele desenvolve no sanitarismo, ele ainda conseguiu ter 13 filhos. Realmente. Aí ele volta para Juiz de Fora, nesse período, casa-se lá e traz a nova mulher para Juiz de Fora. Aí que ele percebe que a clínica, eu até percebi um pouquinho, não lhe daria o suficiente para a manutenção da família, ele dedica-se ao comércio, criando essa firma de representação. Em Juiz de Fora, ele também começa a sua primeira atividade política. Ele elege-se vereador. Mas
naquela época o vereador não recebia nada, né? Então, não acrescentou nada financeiramente para ele. Aí, em 1903, tá, com a nomeação de Oswaldo Cruz para dirigir os serviços federais de saúde pública, realiza-se um concurso nacional. O Belisário Pena passa nesse concurso como sanitarista, toma posse como inspetor sanitário do Rio de Janeiro, isso em 1904. E, nessa época, solava no Brasil, na capital federal, né, a epidemia da varíola, que Belisário Pena conseguiu dominar através da vacina. Mais ou menos o que, em paralelo, se vê oportuno que nós estamos vivendo aí na espera da vacina do Covid. Né? Uhum. E essa aplicação de vacina ela foi muita luta para convencer a população que tinha que vacinar. Então, ele entrava naquelas palafitas e tudo, a população agredindo, ele exigindo, aí tinham até ameaças, se não vacinasse, não recebia, né? Mas só que existia na comunidade, uma pessoa enorme, muito forte, chamado estica da agonia. Né? E esse estica da agonia ele usava assim, no pequenino ninguém toca. Diz assim, não adianta que no Belisário ninguém toca. Aí, nesse período, ele foi transferido para o serviço de profilaxia da febre amarela. Né? Ele fica interessante do Belisário, que ele fica pouco tempo no serviço. Né? Ele não é de ficar muito tempo, sempre ele estava alternando. Em 1906, comandado por Oswaldo Cruz, Belisário Pena parte para combater o paludismo no norte de Minas. Então, se construiu uma ferrovia em Minas Gerais, onde permaneceu por 3 anos. Aí, ele participa da principal descoberta médica do período, que é a descrição da etiologia do tripanossomíase americana, com o Carlos Chagas liderando todo esse estudo. E o Carlos Chagas foi, como eu te disse, ou seja, ele foi até pretendido para ter o nosso Nobel da Medicina, mas houve um complô que não permitiu que isso acontecesse, pela sua importância da sua descoberta. E tem um depoimento do Belisário Pena, numa reunião, que eu vou ler para você. Ele diz o seguinte: tenho autoridade para falar sobre o assunto, porque fui, durante os primórdios dessa descoberta, a única testemunha do fato. E com completa insuspeição, pois que me acho afastado e incompatibilizado por motivos de assuntos de saúde pública com o descobridor do tremendo flagelo dos sertões. Fiz um ligeiro histórico da descoberta, mostrando como foram, por mim, colhidos os primeiros criatomas pelos barbeiros, em casa de um habitante das redondezas de Lassaz, em flagrante discussão com crianças da casa. Os primeiros examinados pelo Dr. Carlos Chagas, como negar, tenha sido ele o descobridor do tripanossoma, que recebeu mais tarde o nome de Tripanossoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Então, esse depoimento dele, ele vai em defesa de Carlos Chagas, como Carlos Chagas é negado a Carlos Chagas, representado, fazer terceiro representante e ter o Nobel da Paz. Né? E aí vai. Em 1910, Belisário Pena, então ele vai para esse... aí ele sai de Minas, porque eu estou falando para você que a coisa dele vai mudando, né? Em 19, agora já é 10, ele vai com Oswaldo Cruz para o norte do Pará, mais precisamente Porto Velho, para o combate à malária. Uma morte, e tem até uma frase que a ferrovia, né, era uma morte para cada dormente colocado. Né? Ou seja, a malária atacava tanto e a quantidade de pessoas que morreram nessa empreitada foi muito grande. E essa ferrovia demorou muito, ela só foi terminar lá para 1912. Aí ele foi contratado pelo governo do Pará para combater a febre amarela. Então, ele já vai para o Pará. Né? Em 12, Belisário Pena vai para o norte da Bahia. Né? Aí percorre o norte da Bahia,
sudeste de Pernambuco, sul do Piauí, nordeste de Goiás, viajando 7 meses estudando as condições sanitárias dessas regiões. Então, o cara não parava, ele era um inquietante. Né? Em 13, no ano seguinte, por 6 meses, Belisário Pena percorre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí ele pede uma licença no serviço, que era alocado no Rio, e vai por conta fazer pesquisa nessas regiões da profilaxia. Uhum. Aí ele termina isso, ele volta a ser inspetor sanitário no Rio de Janeiro, instalando-se em 1916 o primeiro posto de profilaxia rural do Brasil. Já foi com o comando dele. Né? Uhum. Passa a ir para o jornal Correio da Manhã, sobre o tema de saneamento no Brasil, e mais tarde foi publicado num livro com este nome. Aliás, todos os selos que a gente dá, a gente procura ver se acha esse livro que foi publicado na época, né, pelo Belisário Pena, sobre o saneamento do Brasil. Né? Ou seja, desses artigos que ele fazia para o jornal Correio da Manhã. Em 1920, ele participa de uma sessão comemorativa do 2º aniversário da fundação da Liga do Saneamento do Brasil. A presença de vários intelectuais, entendeu? Presentes, né? E nesse momento, eles criam o Departamento Nacional de Saúde Pública, o DNSP, tendo como primeiro diretor o cientista Carlos Chagas. O sanitarista passa a ter prestígio no país. Então, a partir de então, essa palavra sanitarista passa a ter um peso na atenção médica no país. Evidentemente que o trabalho de Carlos Chagas aí tem um peso muito grande. Né? Sim. Belisário Pena sai daí e começa a desenvolver atividades educativas. Conferências em São Paulo, Rio Preto, Belo Horizonte, Rio de Fora, Barbacena, Paraíba do Sul e outros lugares. E a vida vai seguindo para ele. E ele era chamado de caixeiro viajante. Você já ouviu essa expressão? Né? Essa expressão caixeiro viajante. Então, tem um depoimento dele muito interessante, ele diz assim: dizem que sou caixeiro viajante. Sou caixeiro viajante da higiene, caixeiro viajante da saúde, orando a analfabetos e a homens cultos, ao povo e aos políticos, a governador e a governados, nas fazendas e nas cidades, no norte e no sul, ensinando o seu evangelho, botina, necatorina e latrina. Refere-se a ancilostomíase, verminose, que alcança 70% da população, cuja profilaxia se baseava em uso de calçados, somente no uso de calçados. Né? O Belisário Pena tenta instalar o serviço de profilaxia em 15 estados brasileiros durante a sua gestão. Então, e essa palavra necatorina, sabe o que significa? Não. Preguiça. Preguiça. Interessante. Nessa época, se lança um remédio contra a preguiça com base nesse nome, entendeu? Necatorina. Interessante esse trabalho. E aí ele fala, olha, o importante é realmente a higiene. Né? Então, ele prega isso o tempo todo. Então, fazendo esse trabalho em 15 estados brasileiros, ele chega em 22, ele se exonera por não concordar com a intervenção política em seu departamento. Ele era meio ranzinza também, entendeu? Ou seja, ele queria que fosse, apesar de ter sido vereador, né? Mas ele não admitia que a política interferisse na higiene dele. E quando ele se aposenta, ele está no auge da sua produção científica, né? Intelectual. Né? Há até dúvidas com relação se chama ele de sanitarista ou de cientista, né? Ou seja, muita dúvida nesse aspecto com relação ao trabalho dele. Aí, logo em seguida, a pedido que ele aposenta, a pedido do presidente de São Paulo, Washington Luiz, ele faz um trabalho sobre higiene, né? Ou seja, em 1924,
ele faz dois trabalhos, um sobre a higienização para o povo e outro dirigido aos profissionais da educação. Acho interessante isso. Ele já tem essa preocupação de trabalhar com os professores nas medidas de prevenção. Uhum. 6. Belisário Pena é preso, enviado para São Paulo e depois é transferido para o Rio de Janeiro, onde ficou preso por 6 meses. Eu acho que aí já entra a questão política, porque em 27 ele reentrega as suas funções de delegado de saúde, percorrendo novamente o país, abordando o problema da lepra. Né? E nesse momento, aí que entra uma parte dele muito complicada, porque ele faz parte do movimento eugênico, é o melhoramento da raça por meio da higiene física e moral da população. Essa é o que a Alemanha, trabalhando nesse processo, aí ele torna-se membro da Central Brasileira de Eugenia. Ele defende a purificação de raça, né? Não as proporções que foi feito na Alemanha, mas aqui ele também dá essa... Foi muito em voga no Brasil, né? Não só com ele, mas com outros profissionais, né, da Liga do Eugenismo. E existia 40 pessoas que era tido como o grupo dos 40, né, intelectuais em relação ao eugenismo. Ele assume, em 31, ele assume interinamente o Ministério da Educação e Saúde Pública. Ele foi ministro da Educação por muitos períodos, por 2 vezes, 3 meses em cada vez, mas ele tem esse papel de assumir isso aí. Aí, em 30, olha que interessante, ele engaja na Revolução de 30. Então, a Revolução ter saído vencedora, né? Ele passa a ser nomeado, ele foi nomeado diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 37, é outro fato que ele também, ele torna-se integralista, né? No AIB, Ação Integralista Brasileira, que era fundada por Plínio Salgado. Ponto. E aí ele termina a atividade dele, se recolhe a uma fazenda que ele comprou no Rio de Janeiro, ali naquelas regiões do Rio, e cuida da família, cuida dos canários belgas, entendeu? E tem uns textos dele interessantes, que ele fala, inclusive, do falecimento dele, né, que ele queria. Né? Então, eu vou contar para você ler aqui uma coisa que eu anotei sobre a Liga de Saneamento. Ele diz o seguinte: o Brasil é um país doente no sentido literal da expressão. A nossa miséria financeira e econômica é o reflexo da desnutrição orgânica que converte a maioria dos nossos concidadãos em inúteis unidades sociais, incapazes de concorrer com a cota do seu esforço para o aumento da riqueza comum. Aí foi, em seguida, quando ele entra na Revolução de 30, ele produz um outro texto interessante. Foi após a leitura nos jornais e, em seguida, a ocupação da capital pelos revoltosos, o seu manifesto à ação, onde se expõem os mais puros e alevantados propósitos, em linguagem simples e clara, não sujeita a interpretações, onde se declara peremptoriamente não haver absolutamente intuito de ditadura militar, nem ambição de cargos pelos militares, mas o propósito firme e decidido de varrer a politicalha e moralizar de fato o regime, desde então, que abracei a Revolução, cujos princípios são os mesmos pelos quais me bato sem tréguas nem temor pela palavra escrita e falada desde 1916. Ele era uma pessoa corajosa também, ponto médio. Né? Aí, quando ele entra para a camisa verde, né? Ou seja, integralista, ele produz um outro texto. Do exposto, posso responder que sou integralista, porque já o era desde mais de 20 anos, porque creio em Deus e pratico a moral cristã,
Qualquer semelhança aí, tá, era casualidade, tá? Porque creio em Deus e pratico a moral cristã. Porque não sou um instintivo e quero o primado do espírito sobre a matéria. Porque não sou regionalista e amo com igual afeto os patrícios de todas as regiões do nosso Brasil. E quero unidos, integrados numa só aspiração, num só sentimento, porque amo a família, célula máter da sociedade, e sem ela não passa de um rebanho de animais, como ora acontece na Rússia, porque finalmente tenho plena e absoluta confiança em Plínio Salgado, o criador e o chefe nacional do integralismo, predestinado por Deus para libertar o Brasil do regionalismo destruidor, da pátria, da sua escravização ao capitalismo internacional e da calamidade da peste bolchevista. Pensa muito laica, se busca, né? Faz a interpretação. E o último aqui, ele fala sobre a morte, já lá na fazenda dele. Né? Ele aí começava a falar como que ele queria morrer. Eu não quero... Isso, uma das empregadas, né, conversando com ela, né, então ela relata isso. Aí ele começava a falar como que ele queria morrer. Eu não quero ficar dando trabalho a ninguém, mais do que eu tenho dado. Com este negócio de ama seca, quero mesmo morrer num canto, sossegado, longe do barulho, do luxo das riquezas. Só quero é que, no outro mundo, eu tenha mais sossego do que neste. E parou por alguns instantes, depois levantou a cabeça e disse: isto é, eu não posso me queixar deste. Pelo contrário, eu já fui muito feliz. Entendeu? Então, essa, assim, resumindo, né, ou seja, a história que nós temos de Belisário Pena, esse baixinho de 1,30 m, segundo as informações que a gente tem. Mas quem tiver curiosidade, todo o material documentário dele, cerca de 1.500 fotos, está na Fiocruz e está na internet também. Tem alguns trabalhos, né, que as pessoas podem acessar e conhecer mais detalhes disso que nós comentamos aqui hoje, conversamos, sobre esse barbacenense que teve essa projeção nacional. E agora eu fico aquela pergunta, como ele consegue ter 13 filhos, né, viajando como ele viajava nesse Brasil? Ele não esquentava lugar de jeito nenhum, né? Não parava mesmo. Diversas regiões, como é que ele fazia? Né? Longe da esposa, né? Então, pois é. Doutor Jair, qual que é a relevância de ter um médico conhecido nacionalmente e tão importante para a história da medicina e esse médico ser nascido aqui em Barbacena? O que que isso contribui, na visão do senhor, para a nossa região? porque não é só Belisário Pena, né? Tem outros, por exemplo, o Conde de Prados, né? A importância do Conde de Prados, entendeu, na medicina. E vem vindo, né? Ou seja, até em séculos mais recentes, o doutor Joaquim Dutra, que foi diretor do Hospital Colônia por 33 anos, dedicou a sua vida a essa instituição, entendeu? E quanto foi importante, né, aquele período que ele foi diretor, depois é que as coisas começaram a modificar e tomar o rumo que tomou, entendeu? Quando veio o Estado Novo, regimes fortes, né? Ou seja, muitas pessoas, mais recentemente, né, podemos falar do Dr. Eloy Henrique Dutra Câmara, entendeu? Pessoas importantíssimas, nós tivemos a oportunidade de conviver com ele. Ou seja, eu acho que o nosso produto, né, os nossos profissionais, a gente tem que começar a pesquisar e divulgar. Entendeu? Eu acho que essa história, não só no campo da saúde, né, mas em outras áreas. E acho que foi muito oportuno isso que você deu essa oportunidade da gente falar de Belisário Pena, que não é à toa que nós damos aí o nome do nosso sítio de memória, numa grande iniciativa do colega Luiz Mauro, Geraldo Barroso, né, eu era presidente da Associação Médica, de criarmos lá na Associação Médica o nosso centro de memória. E nós estamos fazendo, inclusive, um projeto de registrar de foto biográfica dos colegas médicos que já partiram, entendeu? Então, a gente tem uma galeria lá,
Nós devemos retomar em breve, homenagear esses colegas nossos, contando um pouquinho da sua história profissional, familiar e social. Né? É uma coisa que a gente acha que tem que ser Realmente. preservada. Agora, o senhor acredita que Belisário Pena ele tem um reconhecimento coerente com os seus feitos? Acredito que não. Acredito que não. Entendeu? E ele foi muito, apesar do tamanho, foi muito corajoso. Quando ele participa da campanha da varíola, entendeu? E ele tem disposição de viajar. Né? Eu falei para você, o sanitarismo só toma destaque a partir de Carlos Chagas. Até então, não era muito, como se diz, credenciado, né? Isso é análise que a gente fez, que a gente vê por aí. Né? Mas eu acho que ele não teve a projeção que ele mereceu. Ele fica a poucos lugares quando ele percebe que tem interferências políticas. Né? Dá a entender isso nos textos que eu li, da história dele. Percebe pelo tanto de lugar que ele vai mudando, não é? Que ele não satisfeito com alguma política desenvolvida pelo poder público, ele abandona, não que ele abandone, mas ele sai daquele lugar porque não condiz com o pensamento dele. E certamente ele tem uma ideia muito forte das coisas, né? Talvez também por ele perceber que outros lugares precisavam das ideias dele. Também. Aquela da latrina, né, da preguiça, né? E era necessário da higiene para poder combater os males que assolavam o país. Aqui um retrato que estou mostrando aqui, ele com Oswaldo Cruz. Esse baixinho, vocês estão dando para ver, né? Ele, Oswaldo Cruz morre logo um pouco dessa foto. Deu 40 e poucos anos, né? Precisaram mais um pouco. Sim. Agora, doutor, quantas ações sanitaristas, né, que ele desenvolveu no país? O senhor já fez um belo panorama aí da vida dele, né, levando inclusive cronologicamente, mas quais foram as ações que ele desenvolveu no país? Mas eu queria saber mais um pouquinho como eram as condições do Brasil na época, em relação à população, em relação ao saneamento, e aí como é que ele enfrentou essas condições que ele foi encontrando à medida em que ele foi andando pelo norte do país, depois também no Nordeste e vários outros locais, inclusive aqui também em Minas Gerais. Quando ele conhece, se aproxima de Oswaldo Cruz, ele passa a ter uma pessoa que o protege. Né? E isso vai dando missões para ele, né? Porque muitas dessas missões, como a Mamoré, né, na estrada lá, no Porto, ele vai com o Oswaldo Cruz, ele não vai sozinho. Né? São missões que ele era também designado para cumprir. Né? Agora, se você imagina hoje no Brasil, né, em pleno século XXI, nós vivemos essa questão aí do Covid, né? Veja, distorções nas falas, falta de comando, né? Ou seja, falta de protocolos, ou cada um segue de uma maneira. Você imagina naquela época, fazer uma pessoa acreditar numa vacina que era necessária, fazer uma pessoa que não tinha calçado acreditar na higiene, né? Fazer uma pessoa que morava em palafitas, o Rio era todo de palafitas, né? Brejos ali, né? Aquelas orlas. Então, como é que era essa higiene? Como é que era essa água? Então, era muito complicado. Né? Então, eu acho que tudo que vinha, ele se aplicava. Por exemplo, o pardal, né, que nós temos aqui, esse passarinho, ele foi importado por Oswaldo Cruz para combater os pernilongos da época, os insetos da época, né, essa proliferação aqui do país. Ou seja, era muito difícil. E não tinha remédio. Esse era o grande problema. Não era só o saneamento, você não tinha antibióticos, você não tinha nada. Né? Se adoecesse, é isso. Então, essa questão da saúde pública, eu faço até um elo, por exemplo, com relação ao Hospital Colônia, que é FHEMIG. Ninguém morria de loucura, não. As pessoas morriam de condições sanitárias, de condições alimentares. Entendeu? De deixar aquilo ali. É o contágio. Você sabe como que é. Imagina uma instituição psiquiátrica como aquele tempo,
a AIDS dentro da instituição, ou a próprio coronavírus entrar dentro de uma instituição grande como era, com 3 mil pacientes, com quase 5 mil em determinados momentos. Então, são situações que a gente fica pensando, né? Como foi as pessoas lá atrás, ou seja, o trabalho, a dedicação que eles tiveram para poder conduzir esse serviço. Realmente um trabalho árduo, né? Mas que conseguiu colher bastante fruto. Doutor, eu queria passar para o lado político da história. O envolvimento de Belisário Pena com as questões políticas seria aí uma forma de aumentar o seu campo de ação? Olha, mas é muito difícil de dizer isso, entendeu? Eu acho que foi uma saída que ele encontrou pelas pessoas que estavam interferindo por onde ele passava, quando surge o Salgado, né? Ou seja, ele entra, vem a Revolução de 30, vem o Salgado, ele entra nesses movimentos, entendeu? Eu acho que foi uma saída que ele tem, tanto que ele aposenta, praticamente depois que ele aposenta, que ele passa a ter essa atuação. A área política, de Juiz de Fora, a gente não tem nada. Você sabe que ele foi vereador lá, mas o vereador não ganhava nada. Então, foi pelo amor, talvez. Acho que não ganhava nada, né? Mas acho que pelo amor, deu a causa, né? E o integralista, né, se confunde com muitos movimentos do mundo aí, pessoas que abraçam algumas ideias, né, radicais, né? Algumas filosofias de vida, né? O próprio posicionamento dele, né, em relação à questão de sanitarista, não é, acaba envolvendo ele com as questões políticas e acaba tendo uma junção em tudo isso e fez com que ele, às vezes, tivesse sentido atraído pela ideia da política, mas pelo visto, e depois de ter sido vereador, ele não agradou muito da ideia, tanto é que ele não persistiu muito com essa questão, a não ser, é lógico, depois com a sua produção de textos e o seu envolvimento mais à frente com questões políticas, mas aí não mais como candidato, não mais como agente político, né, para essas questões. Bom, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Está muito gostoso essa conversa, né, muito interessante, mas eu preciso fazer uma pergunta também. O que o senhor teria para acrescentar para nós sobre a obra de Belisário Pena, a obra desse barbacenense, Belisário Pena? Olha, a obra dele, eu falei, a gente está procurando, eu procuro esse livro, para ver mais coisas. Você vê os textos que eu li para você aqui dele, são textos muito interessantes, entendeu? Uhum. Naquela época, né? Então, eu acho que o que acrescenta dele é a ousadia, a coragem e a persistência. Se não dá, fecha uma porta, abre outra. Né? Agora, como ele conduzia isso, a gente não tem isso, a não ser que vá para lá na Fiocruz e mergulhe nesses documentos todos para poder buscar alguma outra informação que não tenha nesses trabalhos que a gente tem acesso. Né? Mas eu acho que ele está naquela linha dos primeiros sanitaristas. Carlos Chagas, Waldo Cruz, né? Ele, mais alguns aí que a gente não estou sabendo aqui citar aqui, mas que participava desse movimento, dessa proposta da Liga da Higiene, da higiene para ter saúde. Aí cria o eugenismo, né? Que aí vem a questão de raça. É confuso isso, entendeu? Então, eu vejo ele em duas situações, ou seja, ele como sanitarista, e depois ele entra por esse outro lado, né? A partir do que ele participa da Revolução de 30, no integralismo, entendeu? E na eugenia. Um lado meio confuso. Para a gente mesmo, em termos portugueses. Claro. Bom, realmente. A política dele foi só vereador, entendeu? Em Juiz de Fora. Uhum. Depois ele foi só mesmo como agente sanitarista. E quando ele não tinha apoio político, talvez ele mudasse realmente de rumo, né? Porque, como eu falei para você, só a partir de Carlos Chagas é que o sanitarista passa a ter um certo crédito, né? Um certo respeito, né? Social.
Claro. Doutor Jairo, eu queria agradecer muito a participação do senhor conosco aqui no canal BOL, a oportunidade de contarmos a história de um ilustre barbacenense. Realmente, muito obrigado pela sua disponibilidade de contar para a população de Barbacena quem foi Belisário Pena. Muito obrigado, doutor. Agradeço, em nome dos Centro de Memória da Atena, da diretoria, dos colegas que são, como se diz, abnegados com essa história, né? E aqui eu gosto muito de enaltecer o papel, a importância de Geraldo Barroso, a importância de Luiz Mauro Andrade, entendeu? Paulo Maia, Mário Celso Rios, tantas pessoas que estão sempre preocupados com essa história. Edson Brandão, né? Nosso amigo. Eu acho que são pessoas que estão sempre preocupadas com a história de Barbacena, com preservar isso e com divulgar isso. Eu lembro que na minha apresentação você falou do Festival da Loucura. Que produto fantástico que nós criamos que deixaram morrer. Você trabalhava com a inclusão e com a celebração das diferenças. Né? É um produto que Barbacena está deixando escapar. A história você não põe debaixo do tapete. Sempre vai ser lembrada. Então, vamos fazer o que fala, ou seja, como Varginha fez com o ET, né? Nós perdemos essa uma oportunidade ímpar, na verdade, né, de poder falar sobre essa situação. Realmente, às vezes... A loucura é mais visitada da cidade. Por quê? A loucura é instigante. Então, ou seja, a gente conseguiu, na época, avançar, fazer três eventos, mas deixaram morrer, aí as questões, como se diz assim, fora do campo, entendeu? E você abordava o festival, você abordava a ciência, você abordava a cultura, você abordava vários aspectos que tinha espaço ali, entendeu? De interagir com os nossos pacientes. Então, essa é a coisa que eu estou tentando escrever, né, atualmente, é contando a história, como foi o caminho da humanização do CHPB. E esse ano é um ano muito importante. Me permita usar esse espaço aqui, porque quando nós viemos já como médico, né, fui acadêmico aqui, viemos como médico com a missão de ajudar a transformar o CHPB, uma das coisas que a gente tinha em mente é a aproximação da psiquiatria com a clínica. Né? Muita resistência, vai e vem, até que nós conseguimos, com vários colegas trabalhando, fecharmos o hospital regional. E esse ano o CHPB acaba, ele incorpora o regional. Então, aquela proposta de nós fazermos a psiquiatria interagir com a clínica, né? Ou seja, não ser mais aquilo que se fazia com a lepra, com a tuberculose, né? Colônias isoladas, no mesmo espaço que você poderia tratar. É evidente que um momento hoje é outro, você tem uma farmacologia ampla, você tem profissionais de saúde, vários aspectos de equipe, né? Então, mas foi importantíssimo. Então, eu acho esse ano muito importante porque ele fecha um ciclo de missão cumprida. Nós conseguimos colocar a saúde mental dentro da clínica médica. Desculpa, eu não podia perder essa oportunidade de colocar esse marco, porque é o tema que eu vou falar amanhã no Congresso de História da Medicina, falando um pouquinho desse caminho da humanização da instituição psiquiátrica. Não, é claro. Mas eu gostaria que o senhor voltasse a conversar conosco aqui no canal para a gente falar mais um pouco sobre as histórias de Barbacena, sobre a medicina de Barbacena, porque realmente merece ser valorizado o trabalho desenvolvido ao longo de tantos anos aí por vários e vários médicos ilustres e também, claro, pelo seu belíssimo trabalho, tanto no CHPB quanto em toda a sua extensão aí como médico psiquiatra e também voltado para a questão da história da cidade. Muito importante que o senhor tenha, né, possa voltar conosco aqui no canal. Muito obrigado, doutor. Se quiser, estou disposto. Eu tenho um grande acervo, entendeu, da história de Polônia. Todo o material gráfico foi divulgado, né, somente pelo Estado de Minas. Eu tenho tudo isso com 400 painéis. Só para você ter uma ideia, de jornais, entendeu, e fotografias dessa época que nós vivemos aí. Eu sou meio cumulativo, né, desses relatos, dessas coisas da história aqui. Que bom.
prazer conversar com você, entendeu? Com seus telespectadores aí, né? E falar um pouquinho de Barbacena, né? Eu sou cidadão honorário de Barbacena, me sinto muito orgulhoso de ter recebido esse título, né? E estamos aqui para defender nossa terra e lutar por ela. Lamento que alguns projetos não avançou, como o Memorial de Rosas, como o Teatro Municipal lá no Pavilhão Antônio Carlos. Não sei se você tem conhecimento dessa ideia, que a gente defendia, trabalhava por ela, presente, ficou pelo caminho. Mas quem sabe, né? Vai surgir novas pessoas aí também, enxergar isso com essa dívida que o Estado de Minas Gerais tem com nós. Uma foi o Hospital Regional, a outra seria o Memorial, que encerra essa questão do ciclo da loucura, e a outra seria o Cultural, a transformação do Pavilhão Antônio Carlos no grande teatro municipal. Falta pouca coisa. Ali é só o governo do Estado entregar para o município arranjar parceiros para começar a transformar essa área cultural ali em espaço multiuso. Chegamos a fazer até um projeto de como seria, né? Todo mundo deu opinião e falou, gente, isso é encantado. Porque a gente poderia dizer assim que Barbacena sempre ficou de costa para o Colônia. É loucura, você sabe, incomodava. Então, ali transformando nesse espaço, a cidade ia ficar de frente para a loucura e foi transformada nesse espaço de produção cultural e outras coisas mais. Ali caberia, né? Antes que pegue aquela área e comece a fazer construções que não sejam coletivo, que é uma área nobre. Sim. Tá? Você, entendeu? Porque nós precisamos provocar os pensadores da cidade para que encontremos um destino para aquele patrimônio. Não, daqui a pouquinho parece um aí, vamos fazer loteamento popular, vamos fazer umas construções. Isso nós não precisamos. Precisamos de espaços para pensar a cidade, pensar o futuro, entendeu? Como foi pensar o hospital regional. Na época, nós tivemos oposição ao hospital regional. E hoje, o que seria da nossa região se não fosse o hospital regional? O que vai ser daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, entendeu? Então, eu acho que aquele espaço que está ali ele tem que ser mobilizado para poder fazer uma ação de interesse coletivo. É claro. Tá ótimo. Doutor, então, realmente, muito obrigado. E se você gostou dessa entrevista, dê um like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar recebendo as novidades assim que elas forem publicadas. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.